E os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu aos seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Capítulo 3 agora, irmãos. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, bendito é o Senhor, digno de toda honra e toda glória, nós te louvamos. Obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em ministrar em nosso coração. Que o teu Espírito Santo venha conduzir esta mensagem, para que a tua palavra atinja o coração dos teus filhos. Que não seja eu, meu Pai, mas seja o Senhor essa noite, nos dando uma direção, nos exortando, nos edificando, Pai, e firmando os nossos passos, para que possamos prosseguir na caminhada da fé, meu Pai querido. Pai, toda a força do mal já foi quebrada, toda ação maligna já foi destronada, porque aonde há louvores ao Senhor, aonde a tua presença se manifesta, a enfermidade ela não pode ficar, o mal não pode ficar, nenhuma obra ao contrário, Senhor, pode ficar. Então essa noite, meu Pai, toda a força do mal já foi quebrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue falando conosco, para a glória do teu nome. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Você que pode, permaneça com a sua Bíblia aberta. Livro de Êxodo. Para nós entendermos um pouco, é preciso a gente voltar alguns anos, algum tempo atrás. E a Bíblia diz então que quando José ele descobre que os seus irmãos estavam indo até o Egito comprar alimento, porque havia uma grande fome no Egito, José descobre, e José ali faz alguns enigmas com seus irmãos,
E por fim, José ele se revela aos seus irmãos. E o que me chama a atenção, pastor Val, que José, de maneira alguma, ele guarda mágoa. José, de maneira alguma, ele guarda ressentimento. Porque ele entendeu que era um propósito de Deus, que ele fosse até o Egito, e que Deus o exaltasse, que ele passasse pela cisterna, que ele passasse pela prisão, sendo injustamente caluniado e acusado por um crime de estupro que ele não cometeu. E ali, depois de interpretar os sonhos, a Bíblia diz então que Deus leva José diante de Faraó, e José interpreta os sonhos que os magos e os sábios do Egito não conseguiram interpretar. E aquele sonho incomodava muito o Faraó. E quando ele interpreta as 7 espigas magras, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas, ele dá uma direção a Faraó. E Faraó se surpreende que um homem que está preso de tamanha sabedoria, e Faraó pede um conselho para José. E José fala: se eu fosse você, eu pegaria um homem muito sábio, que soubesse administrar no tempo que o Egito irá prosperar, e que guardasse, criasse celeiros. E Faraó se agrada do conselho de José. E Faraó então pega o seu anel e coloca na mão de José e fala: abaixo de mim, a tua palavra ela vale. Você agora será governador do Egito, e toda a ordem que você dá, todos irão te obedecer. Então, quando Deus começa a prosperar José, o Egito, e José agora está consolidado como um governador, como um bom administrador. E para você ter uma ideia, irmãos, é algo para nos ensinar que quando chega o tempo da vaca gorda, José ele apenas guarda os alimentos. E quando chega a escassez no mundo, e todas as nações ficam sabendo que o Egito tem alimento para vender, as nações vão até o Egito comprar alimento. E é na escassez, é no momento de crise que o Egito atinge o seu ápice. Ou seja, o Egito prospera no meio da escassez, no meio da crise. Porque tamanha era a sabedoria de José. Então José entende. E ali então, quando José se revela aos seus irmãos, e fica um ensinamento para nós aqui muito grande, irmãos. Eu abro um parênteses aqui. Às vezes, nós queremos pedir a bênção para o Senhor. Nós queremos ter uma vida abençoada, pastor Val. Nós queremos ter um lar abençoado. Nós queremos ter um trabalho abençoado, filhos abençoados. Só que, o que nos falta, irmãos, é maturidade espiritual. Deus, Ele tem abençoado. Deus está abrindo as portas. Os filhos estão com saúde, o alimento ele não falta, e ainda nos falta maturidade espiritual. Em que sentido? Em sentido de nós ficarmos presos em pequenas situações que nos magoam, que nos tiram a presença de Deus, que nos tiram a paz, que nos tiram a alegria de servir ao Senhor. Imagine só os seus irmãos te pegarem e te venderem. Não sei se aqui um de vocês é o irmão mais novo, é o irmão caçula aqui. Eu sou o mais velho, mas eu não sei. Mas o irmão caçula, ele olha para o mais velho e fala: aquele é o meu irmão mais velho, aquele ali é para me proteger, aquele ali é para me guardar. Eu tenho certeza que Jacó olhava para Rubem e falava: Rubem, guarde o seu irmão José por onde ele passar. Você é o irmão mais velho, você tem que cuidar do mais novo. Então o irmão mais novo, ele se inspira nos irmãos mais velhos. Mas agora, a sua inspiração, aquele que ele amava, e quando ele vinha cantando, os irmãos por inveja
de um sonho que Deus fez, que Deus deu para José. Eles pegaram, imagine só, irmãos, aquilo é como uma facada, uma punhalada por trás de José, uma punhalada pelas costas, porque aqueles que José admirava, aquele que José respeitava, aquele que José falava, um dia eu quero ser como Rubem, um dia eu quero ser como Naftali, um dia eu quero ser como esse, como aquele, como Judá. Agora eles estavam jogando José no meio de um poço. Imagine o coração de José. Eles tiram José do poço e José fala, poxa, ainda bem que vocês acabaram com a brincadeira. Estou aqui conjecturando, mas de repente estão os mercadores midianitas. Quem sabe José olha na mão de Rubem e vê as moedas e diz, pode levar como escravo. Imagine a mágoa. Só que me chama a atenção, irmãos, é que o coração de José, ele não azedou, ele não estragou. Irmãos, aleluia. Essa é a lição que nós temos que aprender, irmãos, para entendermos que existem circunstâncias que Deus vai permitir nós passarmos. Existem palavras que nós vamos ouvir, que é para o nosso crescimento espiritual. Então, quando eles vão se prostrar diante de José e pedir perdão, José fala, não levanta, porque eu entendi que foi preciso passar por isso, para que a nossa família não pereça. Por quê? Porque em cima de Jacó existia uma promessa. E que promessa era essa? Que seria uma grande nação. Então Deus, na sua onisciência, lá na frente Deus enxerga uma grande escassez, que muitas pessoas iriam morrer de fome. Então Deus envia José ao Egito, prospera. E por que Deus escolhe José? Sabe por quê? Porque Deus tinha certeza que José não ia ter rancor. Deus tinha certeza que José não ia ter mágoa. Deus tinha certeza que José iria cumprir aquilo que ele foi chamado para cumprir, que através dele Deus ia preservar toda a descendência de Abraão, para lá na frente cumprir a promessa que Deus falou para Abraão. Então, deixa eu dizer algo para você aqui essa noite. Em cima da tua vida tem uma promessa, em cima da tua casa tem uma promessa. Então você não pode ter tempo de guardar rancor, de guardar mágoa, de se apegar em coisinhas pequenas. Sabe por quê? Porque existe um propósito grande na tua vida, existe uma história grande para você viver. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então 75 homens entram na terra do Egito, na terra de Gósen. A família de Jacó, sua esposa, seus filhos, seus netos entram. E depois de muito tempo, irmãos, já não é mais 75, já são milhões de judeus na terra do Egito. E no texto, e eu quero voltar, você que está com sua Bíblia aberta, Gênesis, capítulo 25, quando José já está bem velho, e José já está para partir para a eternidade. José abençoa os seus filhos, e no versículo 25, José olha, no versículo 24, e José disse a seus irmãos, eu morrerei, e Deus certamente vos visitará. Gênesis capítulo 5. Eu falei esse? Não. Gênesis, desculpa, irmãos. Eu vi o versículo 24. É Gênesis capítulo 50. Capítulo 50. Versículo 24. Me desculpe. E José disse a seus irmãos, eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo,
Deus certamente vos visitará, e vos levareis os meus ossos daqui. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Então, quando José estava perto da sua morte, José disse: olha, certamente Deus vai visitar vocês, e Deus vai tirar vocês daqui. Então, através da boca de José, Deus estava confirmando a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E depois que José ele morre, depois que o rei Faraó ele morre, se passam aproximadamente aí 430 anos. O povo já não era um povo mais feliz no Egito, porque troca o Faraó, e esse Faraó teme. E você conhece a história de Moisés, que ele manda matar todos os filhos homens, porque ele tem medo que ele começa a observar a nação de Israel, a forma que eles vão se multiplicando. Ele fala assim ao seu coração: olha, certamente esse povo está prosperando, nós vamos acabar virando escravo e eles vão nos dominar. Então essa ira, essa indignação sobe ao Faraó, e ele começa a massacrar o povo do Egito. Ele começa a escravizar o povo do Egito. Ele começa agora a subjugar, fazer com que eles trabalhem, que as suas esposas trabalhem como escravo, e assim eles não têm tempo mais de adorar ao Senhor. Assim eles não têm mais tempo de buscar ao Senhor. Imagine só, irmãos, o povo debaixo de uma promessa, agora sendo escravo, agora comendo cebola, pepino, o resto do resto para eles. E no texto que acabamos de ler aqui, do versículo capítulo 2, do versículo 23 de Êxodo, o que eles fazem? Eles começam a clamar, eles começam a orar, eles começam a buscar ao Senhor em meio à aflição, em meio à angústia, em meio à dor, em meio à servidão. E no versículo 24 que lemos, vai dizer que Deus ouviu os seus gemidos. Deus ouve até o gemido que sai de nós. E quando Deus ouve o gemido, e eu não quero me atentar à história de Moisés, no capítulo 3, Moisés já está fugindo, já fugiu do Egito. Moisés já está apacentando o rebanho do seu sogro. Moisés já casou. Moisés já tem filhos fora do Egito, porque ele não pode voltar do Egito. Os irmãos sabem da história que ele comete um homicídio, ele mata um homem, porque ele descobre a sua origem, os seus pais. Ele fica indignado do egípcio está espancando, e ele vai e comete um homicídio. Ele tem que sair correndo, porque Faraó agora quer prender e julgar Moisés. Então aqui no capítulo 3, Moisés já está longe da sua terra, longe da sua casa e longe da onde que ele foi criado. E Moisés, a Bíblia fala que ele está trabalhando, apacentando o rebanho do seu sogro, que era sacerdote de Midian. E conta-se, irmãos, não sabemos se é verdade, mas que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Muitos acreditam nisso, que foi o sogro de Moisés que ditou o livro de Jó para Moisés, porque Jó era um pouco antes de Abraão, na terra dos caldeus. Então o sogro de Moisés era um homem de muita sabedoria, tanto que a Bíblia coloca ele como um sacerdote. Era um homem muito sábio e que temia o Senhor. E quando Moisés estava apacentando o rebanho, Moisés estava trabalhando,
De repente aparece o anjo do Senhor para ele. E começa uma sarça a pegar fogo no meio do deserto. Só que naquela época era comum a sarça pegar fogo. Só que quando a sarça ela pega fogo, a sarça se consumia inteira. Porque o deserto durante o dia era um calor escaldante, um calor muito forte. Então aquela folhagem totalmente seca, ela pegava fogo e se desmanchava. Só que Moisés, para ter o discernimento, o texto ele é preciso, e ele fala o quê? Que quando Moisés ele olha e vê que a sarça ela queimava com fogo, e ele vai dizer, e a sarça não era consumida. Então quando Moisés ele olha, uma sarça está pegando fogo, normal. Mas quando ele vira novamente e vê que a sarça ela não se consome, ele olha e fala, isto não é normal. E quando Moisés ele vai dizer, e virarei para o lado, e verei esta grande visão. Por quê? Porque a sarça não se consumia. Ele olha, e quando Deus observa e vê que Moisés, ele está virando para olhar, e Deus disse, Moisés, Moisés. Versículo 3, e Moisés disse, eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada, porque a sarça não se consumiu. Ele falou, não, isto nunca havia acontecendo, isso é diferente. E quando o Senhor viu que ele ia se virar para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes até aqui, tira a tua sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então Moisés está aqui trabalhando. Quando Moisés ele olha, ele vê, ele vai virar, Deus fala com ele, e ele já percebe que já não é algo normal. Quando Deus ele se manifesta, chamando o nome de Moisés, 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 e ele disse, eis-me aqui. Deus se apresenta para ele. Deus fala, olha, não precisa se aproximar, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Além disso, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Deus se apresenta para ele. Aí Moisés percebe que o que está acontecendo é sério. Só que quando Deus se apresenta para Moisés, irmãos, lembra que eu falei para você que quando Moisés ele volta, ele está aqui, ele está bem. Só que o seu coração está lá no Egito. O seu coração está na sua família. Possa ser você aqui hoje. Você está bem, mas o seu coração está na onde? Naqueles que ainda não são salvos. Você está aqui por quem? Pela sua família. Você está bem vestido, está na presença de Deus, está adorando e exaltando, mas o seu coração está na onde? Está naqueles que estão presos no Egito, na mão de Satanás. Então imagine só, porque Moisés não é qualquer pessoa. A mente de Moisés era diferente, Diácono Rafael. Ele foi estudado na ciência do Egito. Moisés, ele foi estudado para questionar. Então, Moisés não era uma pessoa leiga, uma pessoa que era levada pela onda do momento. Moisés era um homem de opinião. Moisés foi um homem formado, um homem inteligente, criado nas melhores escolas do Egito. Então Moisés não era qualquer um. Então eu acredito, e eu quero aqui essa noite com vocês entrar um pouco na mente de Moisés.
Eu acredito que Moisés entrava em alguns questionamentos. Por que, Senhor? Por quê? Porque é normal do ser humano nós questionarmos. Quem nunca questionou a Deus? Quem nunca perguntou para Deus: por que eu estou passando por isso, Senhor? Senhor, eu estou orando, eu estou buscando, mas por que a minha família passa por lutas, por dificuldades ainda? Mas como você consegue, pastor, decifrar isso? É no diálogo entre Deus e Moisés, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Quando Deus ele se manifesta dizendo: Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Quer dizer, Deus ele fala: você lembra o Deus que o seu pai pregava para você? Você lembra? Eu sou ele. O Deus que o seu pai servia, eu sou ele. Você vê que é importante, irmãos, nós darmos bom testemunho dentro de casa para os nossos filhos. Porque ainda que os nossos filhos vão para outro caminho, mas quando apertar, eles vão saber para onde correr. Eles vão falar assim: o meu pai e a minha mãe serviam um Deus, e o meu pai sempre falava que esse Deus tinha poder para mudar qualquer coisa. Porque quando eu estava no mundo, eu sabia para onde correr, porque a minha avó pregava para mim o Evangelho. Então eu sabia que tinha uma porta de escape para mim. E Deus fala: eu sou o Deus do teu pai. Só que Deus não deixa mais Moisés falar, porque Deus quer curar Moisés por dentro. Deus ele quer restaurar Moisés por dentro. Deus ele quer quebrar alguns paradigmas que é preciso ser quebrado dentro de Moisés, e que é preciso ser quebrado dentro de nós, irmãos. Algo simples, mas que é preciso ser curado. Versículo 7. Primeiro ponto aqui. E o Senhor disse. E o Senhor disse. Por quê? Porque quando Deus se revela a Moisés, o que Moisés faz? Moisés tapa o rosto. Porque Moisés sabia que aquele Deus não era o mesmo Deus do Egito, que tinha olho, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha ouvido, mas não escutava. Moisés sabia do poder, porque Moisés ouviu o seu pai pregar o tamanho da glória e da bondade de Deus. Então, no versículo 7, o Senhor já nem deixa mais Moisés falar. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, que Deus ele quer quebrar no coração de Moisés, e que serve para nós aqui, irmãos. Não sei o tamanho da guerra que você está enfrentando, não sei o tamanho da angústia que você está vivendo, eu não consigo mensurar o tamanho da sua luta, mas uma coisa é certa, que Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu estou vendo que o meu povo está passando. Aleluia. O que podemos aprender com isso é que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre a tua família. Você está bem aqui na presença de Deus, buscando pelos seus familiares. E sabe que Deus está dizendo para nós essa noite? Você está bem aqui, mas essa noite eu te falo: eu estou vendo que os seus familiares estão vivendo, eu estou vendo a luta que você está enfrentando, eu estou vendo a aflição que você está vivendo. Aleluia, Senhor. Por quê? Porque Moisés, na sua inteligência, quando ele se apresenta, o que Gideão fez, irmãos? O que Gideão fez? Quando Deus se manifestou para Gideão, Gideão questionou: se eu sou valoroso, por que está tudo vindo? Por que essas coisas estão vindo sobre nós? Você está entendendo? Então, quando Deus se apresenta e Moisés tampa o rosto, Deus já não deixa mais Moisés falar, porque Deus quer curar Moisés por dentro. Lembra a mensagem que foi pregada aqui quinta-feira?
O vaso quebrou na mão de quem? Quebrou na mão do oleiro. Era isso que Deus quis mostrar para Jeremias. O que Deus quer mostrar para nós aqui essa noite: você está bem, você está bem, Deus te salvou, o teu nome está escrito no livro da vida. Mas tem dia que você se entristece porque a sua família às vezes está na mão do Egito ainda. Mas Deus está dizendo assim: eu estou vendo a aflição que a tua família está passando, que você está passando. Eu estou vendo a sua aflição. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Deus está vendo a sua aflição. Deus está vendo a sua luta. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem a terra. O salmista vai dizer: aonde eu irei, Senhor? Aonde eu esconderei de ti? Se eu colocar a minha cama no mais profundo oceano, ali o Senhor estará. E se eu subir no mais alto monte, ali o Senhor estará. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aleluia, Senhor. Então, antes de Moisés, quem sabe, questionar, perguntar, Deus fala: ó, eu estou vendo. Eu estou vendo o que meus filhos estão passando. Segundo ponto, vírgula, no versículo 7. E ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes. Então vamos lá. Deus, ele ouviu a oração do povo. Por quê, irmãos? Vamos entrar na história, vamos conjecturar aqui. Moisés foi criado no Egito, certo? Por um tempo, Moisés trabalhava como chefe do exército de Faraó. Então Moisés, ele fazia a sua rotina em vigiar os soldados, e os soldados vigiavam o povo hebreu. Então eu tenho certeza, Diácono Rafael, que numa dessas patrulhas, Moisés olhava e via um hebreu orando. Por mais que não seja alto, mas sussurrava. Viu um hebreu clamando. O que Deus está dizendo, Moisés? Ó, eu estou vendo e estou ouvindo a oração do meu povo. Aleluia, Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Que Ele não apenas está te vendo, mas Ele está ouvindo a sua oração. Glória a Deus. A primeira arma que o diabo usa ele vai soprar no seu ouvido dizendo assim: não vale a pena orar, não vale a pena orar mais. Você está orando, orando, orando e parece que nada acontece. Você está orando, 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 parece que tudo está piorando. Você está orando, orando, orando e parece que as coisas, parece que o mal está ganhando terreno. Mas Deus está dizendo assim, ó: certamente eu estou vendo a aflição do meu povo e eu estou ouvindo a oração, o clamor do meu povo. Aleluia, Senhor. Irmãos, às vezes eu posso passar na rua e ver alguém sofrendo, e às vezes nem escutar a pessoa. Ou às vezes eu posso ver e escutar. Chegar para o pastor Val: pastor Val, tinha uma pessoa ali que estava chorando, gritando. Eu ouvi mais ou menos o que a pessoa falou, mas Deus não. Deus, Ele está vendo. Aleluia, Senhor. Está ouvindo. Terceiro ponto, vírgula, pois eu conheço os seus sofrimentos. Moço, isso aqui é muito forte. Essa palavra do hebraico, irmãos, é: eu sou familiarizado com essa dor. Vamos dar um exemplo aqui, você vai entender. Eu quebrei a perna. Quem quebrou o osso sabe que dói muito. Aí eu chego pro diácono Rafael: Rafael, quebrei a perna. Como que dói? O Rafael conhece essa dor, porque ele já quebrou também. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Moisés, eu estou sentindo a dor do meu povo. Aleluia, Senhor. Cada chicotada,
cada lágrima, cada palavra dita de humilhação, eu estou sentindo. É como se batesse em mim. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Essa dor, essa aflição, Ele está sentindo. A humilhação, a palavra que disseram para você de humilhação, Ele está sentindo. A dor que você sente, às vezes de ver um ente querido seu nas garras do Egito, Deus, Ele está sentindo essa dor. Aleluia, Jesus. O que Isaías capítulo 53 vai dizer? E Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Quando Cristo, Ele se manifesta como homem e carrega a cruz na via dolorosa, aquela cruz não era dele, era minha e sua. O que Ele estava fazendo? Ele estava pegando a sua dor, Ele estava pegando o seu sofrimento, Ele estava pegando os seus pecados, Ele estava pegando tudo aquilo que te aflige e estava jogando sobre Ele e carregando e tombando naquela via dolorosa. Sabe por quê? Porque Ele estava sentindo as nossas dores. Então Deus está dizendo: Moisés, Moisés, eu não estou apenas vendo, não estou apenas ouvindo, mas eu estou sentindo a dor do meu povo, Moisés. Glória a Deus. Cada chicote, cada humilhação, é como se batesse em mim. Aleluia. Cada lágrima tua derramada é como se Ele tivesse, Ele está derramando. Cada dor que você sente, Ele sente. Quando a Bíblia vai dizer que aquela mulher vinha gritando porque o seu filho morreu, o que Jesus sentiu? Uma íntima compaixão. Sabe o que Jesus estava sentindo? A dor daquela mulher, o desespero daquela mulher. Aleluia, Senhor. Deus sente a tua dor. Deus sabe o que você está passando. Deus sente a angústia que você sente. O diabo às vezes quer colocar na nossa mente dizendo: Deus não está vendo, Deus não está ouvindo. Parece que Deus não sente o que eu sinto, mas Deus está dizendo: eu sinto a tua dor. Aleluia, Senhor. Eu sinto esse desespero. Então Deus começa a trabalhar de uma forma precisa no coração de Moisés. Só que eu, como um ser humano, às vezes eu posso te ouvir, eu posso te ver você sofrendo, eu posso ouvir a sua história, eu posso até mesmo ter passado o que você passou. Mas às vezes eu não tenho poder para te libertar. Só que Deus, quando Ele começa uma boa obra, Ele é fiel para terminar, pastor. Aleluia, Senhor. Deus, Ele chama para Moisés e fala: Moisés, ó, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu sinto a mesma dor do meu povo. No versículo 8: e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Ele não está dizendo aqui, ó, eu vou tentar ir lá. Deus está dizendo assim, ó, e eu desci para libertá-los, como se a obra já tivesse sendo feita. Sabe por que Deus fala desse jeito, Paula? Porque para Deus não existe tempo. Deus está no passado, no presente e no futuro. Então aquilo que você está orando a Deus, Deus já está vendo pronto, pastor Val. Aquilo que você está pedindo para Deus, pastor Val, Deus já vê realizado. Então Deus olha e fala assim, ó, eu desci e libertei o meu povo para libertar o meu. Eu desci para libertá-los da mão do Egito. Ou seja, Deus já está olhando como se tivesse pronto. Deixa eu dizer algo para você essa noite. A presença de Deus está sobre nós. Sabe por quê? Porque Deus essa noite se manifestou para mudar a tua história. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas presos, pastor Val. Vamos conjecturar aqui, irmãos. Eu tenho certeza. Porque eles não estavam presos na prisão convencional. Colocaram ele no cárcere interior. Então, ou seja, quem já foi no presídio sabe como é. O pastor Dimilson está ali. Tem a prisão, a parede. Só que tinha um calabouço, irmã Irene. Abriram o calabouço. Jogaram eles lá dentro. Eu tenho certeza, irmãos, que quando jogaram lá dentro, o carcereiro olhou e falou assim: ó, acabou a história de vocês. E fechou. Lá prenderam eles numa corrente. Paulo e Silas estavam aprisionados. Só que o cristão, ele não anda por aquilo que está em volta dele. Ele anda pela fé. Glória a Deus. Algo, irmãos, que não pode aprisionar em você a sua mente, a sua alma. Aleluia, Jesus. A circunstância em sua volta pode dizer não. O povo do Egito estava sendo humilhado, escravizado, estavam batendo nele. Aparentemente Faraó olhava e dizia: está acabado. Mas não prenderam a alma dele, pastor Val, e deles do Egito. Sabe por quê? Porque quando eles adoravam, Deus ouvia a oração. Glória, Jesus. Glória a Deus. Porque a doenças psicomáticas está aumentando agora, pastora Rose. Porque a depressão está aumentando no meio dos cristãos, pastor Val. Porque o diabo está invertendo. Antes o diabo jogava na arena, o diabo jogava no calabouço. O diabo viu que não podia prender eles, porque quanto mais cristão morria, mais cristão se convertia. Porque não podia prender a alma de um adorador. Glória a Deus. Mas agora ao contrário, pastor Val. Nós estamos livres, não estamos acorrentados, mas porque nós ficamos presos em pequenas coisas, em raiva, em rancor, em diz-que-me diz-que. O diabo está aprisionando a nossa alma, José. O diabo está aprisionando a nossa mente. Ah, porque a irmã falou, porque o irmão falou. E nisso o diabo vai ganhando terreno. E nós estamos na casa do Senhor, estamos com a mente acorrentada. Jesus. O diabo mudou a tática agora. Antigamente jogava eles na arena. Homens eram destronados por leão. Para você ter uma ideia, irmãos, um homem, um filho de um imperador da época se converteu. E pegou toda a sua... O imperador pegou o seu filho, a esposa, os seus netos e colocou no meio da arena. E o imperador gritou e disse: filho, você vai negar? Ele disse: não consigo, não posso. Soltou os leões. Ele olhou para a mulher dele e disse, a mulher dele estava tremendo, e olhou para ele e disse: eu não vou suportar. Ele olhou para o céu e disse: Deus, ela não vai suportar. Quando o leão veio na direção, aquela mulher caiu nos braços dele morto. Ele olhou para o céu e disse: Pai, até na minha morte tu és fiel. Ele pegou a mulher dele e foi correndo ao encontro do leão. Aleluia. Mas hoje o diabo está nos matando dentro da igreja, porque nos falta maturidade espiritual, irmãos. Está na hora de termos maturidade espiritual. Paulo e Silas na prisão. Por quê? Porque expulsou um demônio. Porque fez o bem. Quando prenderam, eles começaram a louvar. Aleluia. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Prenderam a sua carne, mas a sua alma estava livre para adorar. Prenderam os seus pés, mas a sua mente estava livre para adorar. E aonde Deus manifesta o seu poder? Dentro da mente do homem. Aonde é o altar de Deus? Dentro da mente do homem. E a Bíblia diz, irmão, que à meia-noite desce um terremoto. E deixa eu dizer algo para você, pastor Edmilson.
naquela região não podia ter terremoto. Sabe por quê? Porque eles eram em cima de uma placa tectônica só. É como o Brasil. No Brasil não tem terremoto porque nós estamos em cima de uma placa tectônica só. Onde tem terremoto é quando um país divide em duas, e quando as placas se movimentam, acontece o tsunami, acontece o terremoto. Mas naquele lugar não podia ter terremoto. E a Bíblia diz então que quando Paulo e Silas adoravam, o próprio Deus desce do trono. Parece que Deus vai marchar, Deus se manifesta e Deus desce. A Bíblia diz então que à meia-noite há um grande terremoto e as cadeias vão sendo quebradas, as prisões vão sendo quebradas, e Paulo e Silas começam a adorar, e Deus manifesta a glória dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa eu dizer algo para você essa noite. Através da sua adoração, através do teu louvor, Deus vai mudar a história da tua família. Através de você, Deus vai salvar os teus filhos. Através de você, Deus vai salvar os teus netos. Através de você, Deus vai alcançar gerações. Mas deixa eu dizer algo: não se prenda em coisas pequenas. Aleluia, Senhor. Não deixe que o diabo acorrente a sua alma sem você perceber. Mas tenha um coração de adorador. Não importa se eu estou comendo arroz ou feijão, eu vou adorar. Eu estou com a luz cortada, mas eu vou adorar. Eu estou sem gasolina no carro, mas eu vou adorar. As portas se fechou, mas eu vou adorar. Porque enquanto eu adoro, Deus desce para libertar. Enquanto eu adoro, Deus desce para mudar a história da minha casa. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Enquanto você adora, levante as suas mãos e feche os teus olhos essa noite. Deus está dizendo: meu filho, eu vi a dor, eu vi o que você está passando, filha. Eu estou ouvindo, eu estou sentindo a tua dor. E essa noite eu descerei para livrar. Essa noite eu descerei para quebrar as correntes. Alai, demanto e calabaixa, quando Deus descia no Sinai, o Sinai fumegava, pastor Val. Quando Deus descia, o Sinai tremia, o Sinai fumegava, porque tamanha era a glória do exército do Senhor, tamanha era a presença do Deus de Israel. Deixa eu dizer algo para você. Deus já está vendo toda essa situação resolvida. Deus já está vendo toda essa circunstância acabada. Mas continue com o espírito de adoração. Continue com o coração de um adorador. Não deixe que o diabo te prenda em sentimentos pequenos. Em sentimentos pequenos, porque esses sentimentos podem arruinar a tua vida espiritual. Mas seja como José. Enfrente a calúnia, enfrente a mentira, enfrente a cisterna, a humilhação. Mas continue, continue, continue. Que Deus irá cumprir a promessa na tua vida. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, para te adorar. O diabo, Senhor, tem prendido, Senhor, as nossas mentes. O diabo quer nos prender em sentimentos pequenos. E esses sentimentos pequenos estão nos desanimando, estão nos tirando a vontade de orar, estão nos tirando a vontade, Senhor, de adorar. Senhor, na antiguidade, os nossos irmãos da fé eram dilacerados na arena. Senhor, os nossos irmãos da fé eram decapitados, era morto de ponta cabeça numa cruz, meu Pai. Mas mesmo assim, Senhor, como John Hus, quando aqueles padres colocaram ele numa fogueira e queimaram, John Hus olhou para ele e disse: coloque mais lenha para queimar depressa, porque hoje estarei com meu Salvador. Meu Pai, mas essa noite, Senhor, nós estamos livres, Senhor. Nós estamos num país livre, que pode pregar livremente, mas parece que as nossas mentes estão presas em
pequenas circunstâncias, em pequena situação, meu Pai, mas que essa noite o Senhor traz essa palavra para dizer ao nosso coração, para não ficarmos presos, porque o Senhor é poderoso para cumprir a promessa, para não nos desanimarmos, que o Senhor é poderoso para cumprir a promessa, para que nós venhamos perdoar aquele que nos humilhou, porque o Senhor é poderoso para cumprir a tua promessa em nossa vida. Pai querido, como ministro da tua palavra, eu abençoo os teus filhos e a tua igreja, meu Pai, e que todo sentimento essa noite seja quebrado, seja extirpado, e que nós venhamos ter um coração de adorador para adorarmos ao Senhor e contemplar o Senhor na tua formosura. Pai, aos teus filhos, dê experiência diferente para eles, Pai, a eles adorarem na casa deles, que o Senhor desça como o Senhor desceu no Sinai, que o Senhor desça como o Senhor desceu quando Paulo e Silas, Pai, que haja tamanha manifestação da sua glória, que eles não consigam ficar de pé. Tamanha é o teu poder e a tua glória, meu Pai, quebrando as correntes, libertando e mudando a história. E aqueles que acreditam, dá uma linda salva de palmas em nome de Jesus.